Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Macedo, escritor profissional de marketing, copywriter, e nesse vídeo eu vou falar de uma coisa importante que pode ajudar você a vender mais e a impulsionar o seu negócio, independente do seu produto ou serviço. Esse efeito estranho chama-se o princípio da escassez. Semana passada a gente viajou para o litoral, minha esposa e os meus pais, e na volta nós nos deparamos com uma fila de caminhões numa das pistas, e os caminhões parados e os caminhoneiros fora do caminhão segurando faixas e placas que diziam apoie a greve dos caminhoneiros e tal. Eu não sabia naquele momento, mas estava se formando uma das maiores greves de caminhoneiros que esse país já teve. Uma greve que paralisou todo o país e mobilizou todo o país. E com essa greve eu quero explicar para você um dos princípios mais importantes quando o assunto é persuasão. Robert Cialdini, que é um dos maiores especialistas em persuasão do mundo, ele escreveu um verdadeiro guia, que é o Armas da Persuasão. Um livro aí muito falado, né, no meio dos psicólogos, dos marqueteiros, dos publicitários, enfim, todo mundo que de alguma forma estuda ou aplica a persuasão. E no capítulo 7 ele fala justamente sobre o princípio da escassez. E ele até cita uma frase aqui de um autor que eu gosto muito, que é o Chesterton, que diz assim, ó: para amar qualquer coisa basta perceber que ela pode ser perdida. E tem um grifo aqui, uma parte que eu destaquei aqui nesse livro, que diz assim: quase todo mundo é vulnerável ao princípio da escassez, sob alguma forma. O que acontece é o seguinte, que por causa dessa greve dos caminhoneiros, né, a gente sabe que os caminhoneiros são que abastecem, né, diversos campos, né, da nossa sociedade, os supermercados, farmácias, enfim, a gente depende da classe dos caminhoneiros para conseguir sobreviver, porque eles é que fazem o transporte daquilo que a gente consome no dia a dia. E acontece que essa greve, ela afetou diretamente várias áreas da sociedade, como os supermercados, os combustíveis, porque não há como abastecer, né, os postos de gasolina. E o aumento do combustível foi justamente o ponto-chave dessa greve. Os caminhoneiros estão reclamando dos preços altos, com razão, e alguém teria que pagar essa conta de alguma forma, né? Pagar por esse aumento da gasolina, né? E como isso não tem como eles afetarem diretamente o governo, eles precisam paralisar para que chamem a atenção. Então, de certa forma, já tomando partido aqui, eu acredito que os caminhoneiros estão com a razão nesse sentido. Mas acontece é que a gente acaba sendo prejudicado. Para você ter uma ideia, nós estamos saindo de bicicleta e a pé para alguns lugares porque a gente não tem como abastecer os nossos veículos. E aí fica complicado, porque às vezes a gente precisa ir para um lugar longe. Quando se trata de um lugar perto, tudo bem, né? Eu até preciso fazer uma caminhada, eu estou meio acima do peso. Mas acontece é que não há gasolina nos postos. E como que a gente vai abastecer? Acontece que eu passei em frente a vários postos no início dessa greve e havia filas quilométricas para abastecer os seus carros, justamente porque os motoristas sabiam que em algum momento os postos de gasolina iriam ficar sem combustível. Princípio da escassez agindo sobre o cérebro do ser humano. E aí, eu fui no supermercado 2 vezes antes de gravar esse vídeo aqui para comprar algumas coisas para minha casa. E acontece que os mercados estavam lotados e os preços dos produtos estavam lá em cima justamente por causa do princípio da escassez. Eu vou deixar um vídeo aqui agora da History Channel para você entender como que funciona o princípio da escassez na nossa vida. Confira aí. Nesta experiência, 2 grupos de pessoas precisavam avaliar a qualidade de um cookie de chocolate. O primeiro grupo ganhou um cookie de um pote que continha 10 cookies. Mas o segundo grupo pegou um cookie num pote com apenas 2 cookies. Os pesquisadores perguntaram aos 2 grupos como você avalia o cookie que acabou de comer. E o interessante é que o segundo grupo deu notas maiores para os cookies que o primeiro grupo. Mas o curioso é que o segundo grupo não deu notas maiores para o gosto dos cookies. Apesar de os cookies nos 2 potes serem idênticos e terem o mesmo sabor, o segundo grupo deu notas melhores para os cookies e achou que eles custavam mais.
O surpreendente aqui é que o segundo grupo achou que os cookies eram melhores, não porque tinham um sabor melhor, mas só porque estavam em um estoque limitado. Esse efeito estranho chama-se o princípio da escassez. Até mesmo o pensamento de escassez causa um efeito poderoso em nós, porque com a evolução fomos programados para temê-la. A escassez nos assusta. Os recursos eram escassos há milhões de anos, e a nossa sobrevivência dependia desses poucos recursos. Hoje, a sensação de escassez aciona esse sentimento antigo de que nós vamos morrer, de que não temos o bastante para sobreviver. O que acontece no nosso cérebro é que substâncias químicas são liberadas para dizer é uma situação de vida ou morte, aproveite. Como vender mais? Diga que é escasso. Se você quiser usar o princípio da escassez a seu favor, é simples. Basta dizer às pessoas que elas têm que agir rápido. Essa promoção tem estoque limitado. Essencialmente, o que isso faz é provocar o medo instantâneo de perder alguma coisa. Você compre agora ou nunca mais. O princípio da escassez explica por que algumas lojas põem o cartaz de queima de estoque durante o ano, mas essas lojas não vão vender tudo e fechar as portas. E para aperfeiçoar os seus conhecimentos sobre o princípio da escassez e outros princípios ou gatilhos, como alguns gostam de chamar, eu indico esse livro aqui que eu já mostrei aqui, O Armas da Persuasão, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição para você adquiri-lo se quiser ou conhecê-lo melhor. Um detalhe importantíssimo, tá? Sempre haja com ética, com dignidade, com honestidade, tá? Essa é a mensagem desse vídeo. Eu sou o Paulo Macedo, você está no meu canal. Este foi mais um conteúdo gravado especialmente para você. Não se esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Vai, mamacita. Vaya, vaya, vaya. Creo...